Tem uma situação muito séria acontecendo em Belém do Pará, que é a minha cidade, que eu acho que o Brasil inteiro precisa saber. Centenas de representantes dos 55 povos indígenas lá do Pará estão acampados na Secretaria de Educação do Estado. Eles estão dormindo em barracas, já foram ameaçados e agredidos com spray de pimenta pela polícia militar, mas eles não saem de lá. Esses líderes indígenas estão protestando contra uma lei que foi aprovada na surdina no final do ano passado. Uma lei feita por um gaúcho, que já foi ministro da Educação do Temer, já foi secretário de Educação de São Paulo na gestão João Dória, e que na prática vai prejudicar milhares de professores e alunos que vivem em comunidades quilombolas, em comunidades ribeirinhas, em aldeias indígenas em todo o estado. Esse tema é complexo, mas fica comigo que eu vou tentar explicar o que está acontecendo lá, e no final do vídeo eu vou te dizer o que você pode fazer para ajudar os professores e alunos lá do Pará. Você sabe que o Pará é o segundo maior estado do país. Nele caberia o território da França, da Espanha e de Portugal juntos, e ainda sobraria um espaço. É um território composto por florestas muito densas, em comunidades que vivem distantes dos grandes centros. São aldeias e vilas que muitas vezes só dá para chegar de barco ou de avião. E nessa realidade sempre foi muito difícil para o Estado oferecer serviços básicos como saúde e educação para essas pessoas. Pensa na dificuldade que é convencer um professor, digamos, lá de Belém, a dar uma aula em Jacareacanga, que fica do outro lado do estado. Ele teria que pegar um avião até Santarém, depois pegar uma estrada de 700 quilômetros ou 15 horas dentro de um carro, até chegar à sede de Jacareacanga. E aí, se ele tivesse que dar aula numa comunidade indígena, por exemplo, ele teria que pegar um barco, fretar um barco, até chegar a essa comunidade. Para garantir professores do ensino médio para essa comunidade distante, o governo criou há mais de 40 anos o Sistema de Organização Modular de Ensino, conhecido como SOME, e a versão dele, específica para as comunidades indígenas, é conhecida como SOMEI. O SOME e o SOMEI garantem que os professores das diversas disciplinas se revezem para que eles estejam presentes ao longo do ano nessas comunidades. Como eles não podem estar todos no mesmo lugar ao mesmo tempo, eles criaram um sistema de módulos. Durante um módulo, que dura mais ou menos 45 dias, 2 disciplinas são oferecidas na comunidade. Então, por exemplo, você tem 45 dias de matemática e física, depois você tem 45 dias de história e geografia, depois mais 45 dias de filosofia e química. Dessa forma, os professores se revezam para que eles possam atender a comunidade ao longo do ano inteiro. E vale lembrar que a maioria dessas comunidades não tem uma estrutura física adequada para receber essas turmas. Então, muitas vezes, os professores têm que usar um espaço adaptado para poder dar as aulas na comunidade. Então, para convencer os professores a darem aula nessas situações, o governo dava uma gratificação que era equivalente a 180% do salário base do professor. Com esse valor, o professor conseguia pagar a hospedagem, as passagens, o transporte até a localidade, a alimentação durante o período do curso. Era uma forma de convencer e ajudar esse professor a ficar, a dar aula nessas comunidades afastadas. Alguns professores, inclusive, usavam esse dinheiro para comprar um material didático essencial para dar aula para essas pessoas. Bom, aí é que está a questão. No final do ano passado, o governador Helder Barbalho, do MDB, resolveu mandar um projeto de lei fazendo uma mudança brusca em toda a carreira de magistério do Pará. E entre essas mudanças estão as mudanças na remuneração do sistema SOME e SOMEI. Se antes os professores do SOME e do SOMEI tinham direito a 180% de gratificação sobre o salário base, agora o governo diz que essa gratificação vai depender da complexidade do acesso às escolas. Eles criaram uma tabela de gratificação e, de acordo com a complexidade das escolas, eles podem dar uma gratificação que vai de R$1.000 até R$7.000. Mas adivinha quem vai definir o nível de complexidade e a remuneração dos professores no sistema SOME e SOMEI? Isso mesmo, é o próprio secretário e o governo do estado que vão definir a remuneração que os professores vão ganhar por entrarem no sistema SOME e SOMEI. Eu conversei com um professor lá do Pará e ele me disse que a interpretação dele é que essa mudança, na prática, vai inviabilizar o trabalho desses professores nas comunidades distantes dos centros urbanos. Porque o que ele fala é que o governo quer cortar gastos. E essa foi uma forma que eles encontraram de diminuir a gratificação dos professores que trabalham nesse sistema. O que o governo considera gasto é, na verdade, salário de professor.
Mas a Lei 10.820 ela é democrática nos ataques a todos os professores, e não só aqueles que atuam na educação indígena. Então, por exemplo, ela tira da carreira do magistério os professores e as professoras readaptados, que são aqueles professores que tiveram algum problema de saúde, tiveram que se afastar da sala de aula e voltaram para a secretaria para assumir outras funções pedagógicas ou administrativas. A partir dessa nova lei, eles já não fazem mais parte da carreira do magistério. A Lei 10.820 também acaba com a progressão automática por tempo de serviço. Ou seja, antes os professores ganhavam aumentos e promoções de acordo com o tempo que eles ficavam empregados. Agora isso acabou. Os professores só vão ganhar aumentos e promoções se eles passarem por uma comissão de avaliação e desde que a secretaria defina que exista vaga de promoção. Ou seja, só vai ter aumento e promoção se o secretário e o governador assim quiserem que tenha. Esse era um direito que antes estava na lei e agora vai depender do humor, do orçamento, enfim, da contingência de um determinado ano. Mas para mim o mais revoltante é que essa lei foi aprovada na surdina no final do ano passado, sem espaço para debate, para questionamento e sem consulta à comunidade escolar. O projeto foi apresentado à Assembleia no dia 16 de dezembro, passou por 3 comissões no mesmo dia e foi votado e aprovado por aclamação 2 dias depois, sem debate, sem discussão, sem questionamento, numa votação fechada em que o público não pôde assistir, não pôde acompanhar o que estava acontecendo ali entre 4 paredes. Por tudo isso, os indígenas se revoltaram, claro, e começaram a encabeçar o movimento pela revogação da Lei 10.820. Eles estão ocupando a SEDUC lá em Belém há 11 dias, exigindo a revogação da Lei 10.820. O Sindicato dos Professores Públicos do Pará também entrou em greve, isso foi ontem, e eles prometem ficar em greve até o começo do ano letivo, que vai ser na semana que vem. Agora eles também querem a demissão do secretário Rocieli Soares. Os educadores do Pará têm certeza que essas mudanças que o secretário Rocieli empurrou goela abaixo no sistema educacional como um todo, pavimentam um caminho para que cada vez mais se tenha o ensino EAD em todas as escolas do estado. E é claro que isso torna a profissão do professor ainda mais precária do que ela já é e abre espaço para cada vez mais privatizações. É a lógica de diminuir a qualidade do serviço público e aumentar os lucros do setor privado. Bom, se você chegou até aqui, talvez você queira saber o que você pode fazer para ajudar os professores e os estudantes lá do Pará. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas saibam do que está acontecendo lá. E também você pode seguir as páginas do SOME e do SINTEP, que é o Sindicato dos Professores do Pará. Se puder e quiser, também vale fazer uma doação para os indígenas que estão acampados na SEDUC lá em Belém. Eu vou deixar as informações aqui no post. O que eu também faria é ir nas redes sociais do Helder Barbalho e pedir para ele revogar a Lei 10.820, porque ela é um ataque aos professores, aos estudantes e aos indígenas do Pará.